Boa noite, internautas. Boa noite e boa noite. Hoje eu falo no dia 24/11 de 2021. Eu estou aqui com o Giló. Quem é esse Giló, gente? Eu vou te apresentar o Giló. Vem cá, Giló. Ó, esse é o Giló. Eu chamo ele de Giló porque ninguém gosta dela, é ela. Então é a Giló. Ela está aqui me fazendo companhia porque eu estava lendo em 2 Reis 5, versículo 27. 2 Reis 5, versículo 27. Giló, vou te colocar no chão, tá? Gente, esse aqui é o Giló. Olha só a cara dela. Ela estava aqui assistindo o filme comigo e mordendo minha perna. Vai lá, Giló. Eu estava lendo aqui, gente, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. E não dava para não deixar de entrar aqui em uma live com vocês aqui, um bate-papo ao vivo, para conversar um pouquinho com vocês. Eu falo exatamente no dia 24/11 de 2021, deve ser mais ou menos aí umas 8 horas da noite, 20 horas e alguma coisinha da noite. E eu queria entrar aqui, fazer um bate-papo com vocês ao vivo mesmo, conversar um pouquinho. E aqui lendo no meu cantinho, aqui no meu amigo abajur, onde eu sento para ler a Escritura Sagrada. Sabe, esse aqui é o meu melhor passatempo, porque isso aqui me faz compreender muitas situações da vida, e muitas situações da vida, isso aqui me faz compreender o porquê que as pessoas perseguem tanto as outras, ou por que existe tanto orgulho entre as pessoas. Em livro lá de Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, fala de um grande general. Esse general se chamava Naamã. Naamã era um grande general que respondia para o rei da Síria, se não me engano. Ele era um dos grandes comandantes, ganhou muitas batalhas, ganhou muitas guerras, era um cara que tinha nome, era um cara assim que tinha um baita de um nome, um cara assim que o que o rei pedia para ele conquistar, ele conquistava. Tinha sabedoria como ninguém. Tinha medalhas e medalhas e medalhas. Naamã, por ser tão conhecido entre as terras como um dos homens mais temido pela sua bravura, pela sua coragem, entendeu? Ele era temido por toda a nação, por todo o mundo. Porém, Naamã, ele era homem. E como homem, nós também temos as nossas dificuldades, como doenças. Naamã, ele sofria de lepra. Naamã, ele estava em uma fase, podemos se dizer, que em uma fase até terminal. Eu lendo aqui a Escritura Sagrada, a qual vocês conhecem bem, Bíblia Sagrada, essa aqui, ó, Bíblia Sagrada, eu lendo aqui, e eu comecei a compreender sobre a nossa vida atual. Naamã, ele ficou sabendo de um profeta em uma das cidades, e que ele, em nome de Deus, ele curava. Então, Naamã, ele reuniu suas escoltas armadas, né? Você imagina um grande general, como se fosse um líder aí de nação, e foi até sentido a esse profeta. E chegando lá, lamentavelmente, ele queria ser atendido pelo profeta, mas foi atendido pelo seu sucessor, e ele se decepcionou, porque ele queria ser atendido naquela hora pelo profeta. Naamã, ele já não aguentava de dor, estava com a sua pele se desfazendo. Para quem nunca viu uma doença de Chagas, entra aí na internet, no Google, e procura a doença de Chagas, e você vai entender o que é lepra, que seria a mesma coisa. E ele achava, então, porque todo mundo era temido e o povo temia Naamã, ele achava que
que o profeta tinha que atender ele naquele momento, naquela hora, e que estalasse os dedos que ele fosse curado. Mas aí um dos servos do profeta foi lá, conversando com ele e falou assim: olha, o profeta falou o seguinte, que não pode te atender não, mas para que você fosse até aquele rio e mergulhasse 7 vezes naquelas águas, e de repente você terá o seu resultado, o que você esperasse. Naamã, ele se sentiu afrontado, ele queria, se ele pudesse naquele momento, se ele estivesse desfrutando de boa saúde, ele queria descer do cavalo lá e banhar aquele profeta na espada. Ele achava o cúmulo. Ele, que era um grande general, um grande militar, ele não aceitava ser atendido por um servo, que o servo desse ordem para que ele se mergulhasse. E detalhe, eram umas águas tão sujas, que lembra o nosso rio Tietê aqui em São Paulo. Então você imagina a situação. Era um general de nome, um general de patente, e tem que se mergulhar 7 vezes numa água tão suja que lembra o nosso rio Tietê. Você mergulharia? Pois é, mas foi isso que o profeta mandou ele fazer. Ele bateu a perna e falou: eu não vou entrar, eu sou grande, eu sou maioral, eu não vou entrar. Só que existe na nossa vida, são 2 caminhos. Ou você escolhe viver bem, ou viver ruim o resto da vida. Ou você escolhe seguir a direção para poder crescer, seguir o seu caminho, ou você segue os seus próprios estímulos e cai na perdição, e cai na miséria. A decisão é sua. Você tem uma direção, você segue essa direção, ou você volta para onde você veio e vive a sua vida de doenças. Naamã era grande, era general, tinha medalhas. Mas ou ele entrava naquela água suja, lembrando o nosso rio Tietê, e mergulhasse naquelas águas 7 vezes para ter o resultado que ele queria, ser curado, ou ele voltava lá para o palacete dele, cheio de ouro, cheio de esmeraldas, com vestes maravilhosas, mas sendo tragado pela lepra, sendo consumido pela lepra. Até então que ele desceu daquele cavalo, retirou as suas armaduras, que eu acredito que doía muito, e resolveu entrar nas águas. Pois lá ele mergulhou. 1, 2, 3, 4. Ele se injuriou, ele levantou e falou assim: eu continuo com lepra aqui, não está resolvendo. E milagre do servo, mas ele falou 7 vezes. E ele falou assim: isso não vai dar certo. Para Naamã aquilo não ia fluir. E se não fluísse, ia ser um banho de sangue. Porque você imagina, ele queria um motivo para poder invadir aquela casa e falar assim: um impostor, eu vou te matar. E aí ele foi 6ª vez: olha, eu vou mergulhar a próxima vez, e se eu não curar... Então você imagina a ameaça que o profeta estava sofrendo. Mas o profeta, ele sabia com quem estava lidando, né? Pois é, e a 7ª vez, Naamã mergulhou, e quando levantou, sua pele estava tão limpa que lembrava uma pele de uma criança recém-nascida. Legal, né? Lê lá, está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27 adiante, você vai conhecer essa história maravilhosa. Toda essa ilustração, gente, foi para chegar em um determinado ponto para vocês. Eu estava lendo essa história porque eu queria poder entender como existe pessoas arrogantes nesse mundo. É incrível como tem pessoas tão arrogantes. Pessoas que não têm nem pão para comer e se acha tão grande quanto você. Pessoas que, se você entrar dentro da casa dela, ela não tem um arroz e feijão, mas rota caviar na rua. Pessoas que olham para você e querem te diminuir de uma forma absurda. Pessoas que a gente está consciente que está passando por uma absurda miséria,
mas ele tem vergonha ou não quer se rebaixar você para pedir uma ajuda. Senhores e senhoras que estão me assistindo nesse momento, eu presenciei cenas absurdas nesse decorrer desse ano. Pessoas querendo ser tão grande e acabou sendo levado pela Covid-19. Pessoas que se achava tão próximo de Deus que Deus acabou levando ele mesmo pela Covid-19. Pessoas que se achava intocável. Não toque em mim porque eu sou um homem, eu sou o cara, eu sou a mulher santa e não toque em mim porque você sofrerá as consequências. E eu vi Deus levando todos eles. E outros que não levaram, mas passam por uma absurda miséria ou uma absurda doença. Senhoras e senhores, eu quero dizer aqui sobre esse homem, Naamã. As medalhas dele, a riqueza dele não salvou ele da lepra. A conquista dele não fez ele ser imune à doença. A conquista desse homem, Naamã, esse grande general, não impediu ele de contrair a doença. E o orgulho dele só ia atrapalhar a vida dele. Resumindo, ou ele engolia o orgulho, descia do cavalo, ou entrava na água, ou ele voltaria com a doença. Nos tempos de hoje, vivendo agora no tempo atual, muitas vezes nós deixamos de conquistar ou alcançar por causa do nosso orgulho. Quantas vezes o Senhor Deus ele preparou para você pessoas que poderiam te abençoar ou abençoar a sua vida ou a vida dos seus filhos, talvez trazendo algo interessante ou mostrando uma direção ou um caminho, mas o seu orgulho, a sua arrogância te fez perder tudo. Porque é normal você perguntar para qualquer pessoa que sempre foi grande e hoje está um pouquinho menor e falar: oi, você está bem? Estou ótimo, estou maravilhosamente bem, oxe, estou aqui desfrutando a alegria, na minha casa não falta nada. Então, se você ir abençoar a vida dessa pessoa, ou ajudar, ou dar uma direção a essa pessoa, o que você faz? Você se afasta para trás, coloca a mão no bolso e vai embora. Bom, se ele disse que está bem, não há o porquê o ajudar. Se o fulano disse que está bem, não há o porquê colaborar. É assim que funciona. O orgulho é tão grande, o orgulho, a arrogância é tão grande que a pessoa ela não tem coragem de chegar para você e falar assim: fulano, ciclano, olha, eu estou passando uma situação difícil e eu preciso de ajuda. Você pode até receber um não, mas o Senhor Deus, ele conhece tanto o seu coração que ele vai providenciar na sua vida alguém que possa estender as mãos para você, alguém que possa te ajudar. Quem falou para você que o Senhor Deus ele fechou os olhos para você? Ele não fechou os olhos para você. Muitas vezes nós mesmos fechamos os olhos para Deus. Muitas vezes o Senhor Deus ele promove pessoas próximas da gente. Ó, esse aí vai te ajudar, esse aí vai te colaborar. Você pede, Senhor, preciso sair dessa situação, preciso sair dessa situação de pobreza, preciso sair dessa situação de desespero. Aí o Senhor vai lá, coloca alguém na sua vida e você fala para as pessoas: ah, eu estou bem, estou ótimo. E não está bem. Não tem nada bem. Você não percebeu ainda que a sua enfermidade de repente possa ser por causa do seu orgulho? Olha aí na mão, grande general, grandes medalhas. O passado dele não fez ele imune da doença do presente. O passado dele não impediu ele de contrair lepra. O passado dele, as riquezas dele, lá de todo o palacete de ouro, não fez ele ser diferente de mim ou de você. O seu dinheiro, a sua fama, não te faz diferente de mim. Ou você acha porque você é branco, eu sou negro, eu não posso conquistar? Senhores, vocês estão falando aqui com um gestor de marketing, graças a Deus, bem informado, um auxiliar técnico de enfermagem, graças a Deus, bem informado, um auxiliar administrativo pelo Senai, graças a Deus, bem formado, e agora, recentemente, se formando agora em psicoterapia. Eu não paro de estudar. Eu juro para vocês que eu estou todos os dias tentando melhorar a minha vida. Por quê? Porque essa é a direção do Senhor Deus.
Eu não posso me calar, eu não posso cruzar os meus braços e ver as coisas acontecendo e nada fazer. O Senhor Deus, Ele te deu braços perfeitos. O Senhor Deus, Ele te deu pernas perfeitas. O Senhor Deus deu a capacidade de você falar, ou até de olhar. E mesmo que aqueles faltam um membro, e mesmo aqueles que faltam um braço, eles conseguem se virar muito bem e retirar o seu sustento. E aí eu vejo pessoas deitadas, jogadas no sofá, olhando para cima, vendo a casa cair, a luz sendo cortada, a água sendo cortada, e falando, nada posso fazer. Ah, pelo amor de Deus, gente. Desce do salto, engula esse orgulho, desce do cavalo e entra na água. Ah, mas está difícil sim, está difícil para mim, também está difícil para você. Mas podemos chegar lá sim. Eu estava aqui, gente, aqui, ó, estava aqui lendo no livro de Reis. Aqui, na minha Bíblia Sagrada, eu estava aqui lendo o livro de Reis. Aí eu estou olhando aqui, comparando o grande general Naamã. Ou ele descia daquele cavalo e entrava naquela água suja, ou ele não era curado. Eu entendi o que o profeta quis dizer, que o corpo dele estava tão sujo quanto aquela água, que a alma dele tinha tanto sangue quanto aquelas águas, que havia tanta podridão no corpo dele quanto aquelas águas, que não havia diferença do corpo dele apodrecendo e aquela água suja, parecendo com as águas do rio Tietê. Não há diferença de mim ou de você, amigos e colegas. Não há diferença. Hoje eu estou falando aqui, o Google me dá 150 pessoas. E eu queria que essas 150 pessoas abrissem o coração para que essa semente fosse plantada aí. Mas tá complicado, ministro. Tá difícil pra caramba. Não adianta, colegas, vocês entrar dentro de uma instituição religiosa, seja lá uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou um centro espírita, ou seja lá qual for a sua denominação. Não adianta lá vocês estar bem engravatado, com óculos fundo de garrafa, uma Bíblia debaixo do braço e falar assim, eu estou bem, eu vim aqui distribuir para você amor, sendo que nem você tem o dom do amor, a arrogância reina em você, o orgulho reina em você. Como que eu posso pregar prosperidade se eu não sou próspero, gente? Pelo amor de Deus. Como que eu posso pregar saúde se a minha saúde não está boa? É uma questão de ética. É uma questão de ética. Não, mas o cristão, ele tem que sempre falar que está bem para as coisas boas e não. Se está ruim, está ruim. E se está bom, está bom. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha no que é justo e no que é verdadeiro. Se você olha para o Pai e fala para Ele, Senhor, eu preciso das suas mãos, eu preciso que o Senhor segure as minhas mãos, eu preciso que o Senhor me leve adiante, mostre para mim a direção, engula o orgulho, o Senhor vai conduzir alguém na sua vida para mostrar a direção. O seu passado não vai te salvar, mas eu fui muito bem lá, no passado eu fiz isso, lá eu fiz isso, lá... Passou. O que passou, passou. Ele não vem mais à tona. As vitórias de Naamã ficou lá atrás, as medalhas dele só ficou no peito, não salvou ele da lepra. Devemos nos cuidar da Covid? Devemos nos cuidar, temos que passar álcool em gel na mão, devemos que usar máscara, devemos higienizar a nossa casa, devemos sim. Por quê? Porque o Senhor faz a parte dele e nos livra de todo o mal. Mas cabe a gente, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí? Mas eu continuo da mesma situação. Eu não consigo emprego em lugar nenhum. Senhores, eu acabei de ver aqui na Secretaria do Jabaquara um monte de cursos profissionalizantes que dá para vocês fazer sem pagar nada. E tentar um novo mercado. Quem disse que limpar um chão aí é humilhante? Se eu tiver que limpar um chão, como eu já limpei muitas vezes, eu limpei. Quem disse que ser um lavador de carro, um lava-jato é humilhante? Se eu tiver que entrar lá para garantir o sustento em minha casa, graças a Deus, eu farei isso. Os senhores devem estar olhando aqui parte da minha sala, da minha residência. Foi com muito suor, foi com muito sacrifício que eu consegui isso daqui. Para manter isso aqui tudo em ordem. Entendeu? Então valoriza aquilo que Deus te deu. Não reclame daquilo que Deus te deu. E
eu falei em um último vídeo, que inclusive deve estar aqui logo abaixo desse aqui que vai ficar, você vai ouvir eu falando que as pessoas, ela pede um monte de coisa pro Senhor, o Senhor, ela vai lá considerar um monte de coisas. Aí quando vem as bagagens, eles querem criticar e jogar em cima do Pai. Se você pede um carro, você sabe que ali você tem o IPVA, que você tem um combustível, que você tem a manutenção básica dele. Se você pede uma casa, você sabe que você tem que pagar um imposto, a conta de luz, a conta de água e as reformas básicas da casa. Então tudo que você pede vem consigo uma bagagem. E para você manter tudo isso, você precisa de um bom trabalho ou buscar recurso. É impossível você falar para mim assim: o Senhor não me responde, o Senhor não me dá. O Senhor providencia estratégias para você conquistar. Ou você acha que o Senhor Deus vai descer da glória lá só porque é você, e vai falar assim: não, tá aqui sua casa, viu? Você não precisa não, você pode ficar aí dormindo no sofá, você pode ficar mexendo no celular dia e noite, não precisa não, viu? Eu vou te dar. Enquanto você estiver dormindo aí, eu vou providenciar para você a sua casa, o seu carro, a sua moto, entendeu? Você não precisa se formar em medicina não, porque olha, eu vou estalar o dedo e você vai ser o médico. Pelo amor de Deus, gente. O Senhor nos fez por cabeça e não por cauda. Eu estou aqui lembrando aqui de uma pessoa que já não se encontra mais entre nós, mas era de uma fé incrível, mesmo com a enfermidade que essa pessoa teve e foi parar numa cadeira de roda. Ele nunca, jamais, pelo menos o que eu me lembro, ele nunca, jamais negou a fé dele em Cristo Jesus. Inclusive, eu tenho certeza que eles devem estar me assistindo aqui, não é, Rafael? É o seu pai. Ele jamais negou o nome do Senhor. É um exemplo de fé que eu levo para a minha vida inteira. Mesmo a situação dele tão sofrida. Mas ele estava lá, a fé dele estava lá. Se Deus curasse, ele era Deus. Se Deus não curasse, ele continuava sendo Deus. Se Deus tivesse deixado ele aqui conosco, ele era Deus. Deus quis ele perto dele. Ele continua sendo Deus. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da direção da minha vida. E eu falo isso sem qualquer arrogância, sem qualquer orgulho, sem qualquer... Eu falo isso porque eu entreguei a minha vida inteira na mão dele. Eu entreguei minha vida inteira. Sabe, senhores, eu vou confessar uma coisa para vocês. Teve uma época, a época da rebeldia, que eu resolvi seguir os meus próprios estímulos. Não ouvia ninguém, não queria ouvir meu pai, não queria ouvir minha mãe, não queria ouvir ninguém. Eu sofri caindo. Tinha até bons serviços, que pagava até muito bem, até melhor. Só que nunca sobrava em meu bolso. O devorador comia tudo. É como se entrasse nessa mão e saísse nessa outra mão. Comprava carros maravilhosos que duravam pouquíssimo tempo em minhas mãos. Senhores, demorou para me perceber que ao meu redor tinha pessoas que me desejavam mal e não bem. Você já observou, aqui para nós, você já observou que quando você está na pior, quando você está no fundo do poço, as pessoas, elas não chegam perto de você e nem comentam de você, ou nem passam adiante para ver se alguém possa aparecer para te ajudar? Você já pensou? Já parou para observar? Mas só basta você estar bem. Quando o Senhor Deus fala, direciona uma pessoa na sua vida e você começa a crescer, você começa a subir, é incrível como as pessoas começam a lançar maldição. Olha como está o fulano, olha como está o ciclano, olha, ele fez isso, olha, ele saiu de casa, olha, ele comprou um carro novo. Senhora, ó, para mim não precisa não. Se não lembrou de mim quando eu estava sofrendo, também não precisa lembrar de mim agora que eu estou bem. Se não lembrou de mim quando eu estava na tristeza, agora não precisa lembrar de mim agora que eu estou na alegria.
Se não lembrou de mim quando eu estava chorando em um quarto escuro, trancado com depressão, não precisa agora lembrar de mim quando eu estou fazendo as coisas boas, quando eu estou sentando num bom restaurante, comendo uma boa lasanha, quando eu entro no meu barzinho maravilhoso, escuto uma música ao vivo. Ei, não estou nem aí com vocês mais. A minha única preocupação, o meu único medo é que o Senhor pare de me direcionar. Essa é a minha única preocupação. O resto, eu não me importo mais. Quer um conselho aqui de amigo? As pessoas que criticam você, que falam mal de você, ignore. Não tem moral nenhuma. Olha para a vida dessas pessoas. Observe, as pessoas que mais falam mal de você é aquelas pessoas que têm a vida toda errada, toda atrapalhada e não tem moral nenhuma para falar de você. Observe, as pessoas que mais falam bem de você são aquelas pessoas que viu o seu sofrimento e de alguma maneira o Senhor o direcionou para te levantar de novo. E são poucos, geralmente ou é mãe ou é pai. E talvez sua esposa ou sua namorada ou sua noiva. É mais fácil as pessoas de fora lembrar de você do que a parentela. Olha, não é mentira não. Se você olhar aqui no livro de Reis, você vai observar que lá na época do rei Davi, os seus próprios parentes não aceitavam que ele fosse rei. O próprio Jesus Cristo, seus irmãos criticavam porque ele era filho do pai. E o pessoal falava, lá vem um curandeiro, lá os irmãos, hein? Lá vem um curandeiro e já vem falar besteira. Eles criticavam Jesus. Por que você acha que os melhores amigos de Jesus eram os amigos que não eram do leito familiares? Era Lázaro e a família de Lázaro. Tanto é que quando Lázaro morreu, Jesus Cristo chorou, porque era o seu melhor amigo, a quem contava suas confidências. Senhores, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você for orgulhoso, você não será abençoado. O seu orgulho está impedindo a sua conquista de um bom emprego, de um bom trabalho, de uma boa profissão, de entrar em uma faculdade e talvez até conquistar uma nova companheira ou um novo companheiro na sua vida. Olha para você, se olha no espelho, aonde que você chegou? O que você conquistou? Olha aí, isso para você basta? Só isso para você basta? É muito fácil você gritar aí, arrogância na rua. Eu estou muito bem com um carro que você está pagando em suaves prestações de 78 vezes. Ou em uma casa alugada que você está pagando aluguel há 36 anos. É isso mesmo que você quer para você? Desce do salto, meu irmão. Engula o orgulho. O passado não vai te fazer imune agora. Olha o que aconteceu aí com o rei Naamã. Ganhou muitas guerras, teve muitas medalhas, teve muitas vitórias, mas não impediu ele de ter lepra. Ou ele se humilhasse, descia do cavalo e entrasse naquela água suja e mergulhasse, não uma, não duas, não três, mas 7 vezes, ele não era curado. Aí você vai falar para mim, pô ministro, mas eu tentei pra caramba entrar na PUC, eu tentei pra caramba aquela empresa. Você tentou uma? Você tentou 2? E parou por aí. Naamã mergulhou 7 vezes. E se 7 vezes você tiver que tentar, você vai tentar. Aí você fala, mas se eu tentei mais 7 vezes, continua tentando. Quem disse que você não pode conquistar aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto quer? Quem disse que você não pode conquistar aquele carro que você tanto quer, aquela casa que você tanto quer? Quem disse que você não pode ser um médico? Quem disse que você não pode ser um advogado? Quem foi o fulano que colocou isso na sua cabeça? Por quê? Por causa da sua cor? Ei, por quê? Ah, mas eu não tenho estudo. Enquanto você tiver vida, enquanto usar, respirar, enquanto você tiver mãos, pernas, enquanto você puder falar, você pode estudar e você pode correr atrás. Não permite que as pessoas te humilhem. Não admita que as pessoas te rebaixem. Desce do salto, engula o orgulho e se humilha. Eu preciso sim, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho fé, que o Senhor vai me direcionar à minha vitória.
Ou vai direcionar alguém que possa me conduzir. Senhores, quando eu estava na pior, quando eu estava na lama, quando eu já não sabia o que fazer, eu recebi uma traição do meu próprio meio familiar. Eu não tinha recursos financeiros, eu não sabia o que fazer. Minha energia foi cortada, o relógio foi elevado pela Eletropaulo. Minha casa estava começando a faltar o alimento. E quem me ajudava era o senhor, meu pai. Ele olhava e eu não pedia, que ele sabia. Sabe o que era? Vergonha. Era vergonha. Como que eu ia chegar nele e falar, eu estou precisando? Tudo bem, era meu pai, eu sei que ele ia me ajudar. Mas e a vergonha? Eu não queria engolir o orgulho, né? Eu não queria descer do salto. Até quando eu me encontrei em um quarto escuro, fechado, só esperando a morte chegar. Mas aí o Senhor direcionou ele para me tirar daquela situação. E foi me puxando, e foi me puxando, e foi me tirando daquela situação. E ele foi me enchendo de ideias, foi me enchendo de esperança. Falou, se você tentar aqui, se você tentar aqui, aquilo outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E foi me enchendo de esperança e devagarzinho vou saindo de uma situação. Até que um dia, alguém que eu não esperava, olha gente, alguém que eu não esperava, não é nem da minha fé, ele nem professa a minha fé, ele é de uma outra instituição religiosa. O Senhor direcionou ele para abençoar a minha vida. Um homem que eu conheço de infância, mas que era só um oi, tudo bem, tchau, é um básico. E correu aos quatro cantos daqui do meu bairro tentando me achar para me ofertar com uma vaga de emprego que ele nem conhecia o dono. Ele é taxista e por acaso ele conversou com ele e falou da minha situação. E foi lá, me abençoou. Eu desci do salto. Eu desci do cavalo. Eu resolvi me entregar e falar assim, eu preciso de ajuda. E daí, desse momento, a minha vida ela começou a dar um up. Ele começou a levantar. O Senhor, ele colocou na minha vida pessoas. Olha, escute. O Senhor, ele colocou pessoas que me direcionou a sair daquele leito de depressão para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês. Mas eu tive que engolir orgulho, eu tive que descer no cavalo, eu tive que mergulhar naquele rio sujo. E não uma, não duas, mas 7 vezes mais. Até que eu conseguisse me levantar. Eu vou dar um conselho de amigo para vocês. Independentemente de como estiver a sua vida, não deixe os adversários, e quando eu falo adversários, eu falo de todas aquelas pessoas que querem roubar o que é seu, que querem tirar o que é seu. Então não deixe que seu adversário roube aquilo que Deus já te deu. Vou repetir, um conselho de amigo que eu vou dar para vocês. Não permita que seu adversários roube aquilo que o Senhor já deu para você. E se um dia alguém ousar em pegar aquilo que não lhe pertence, e sim que pertence a você, não se preocupe não, porque se Deus é justo, Ele fará justiça, e essa pessoa pagará as consequências. O que é seu, o Senhor não toma, voltará para suas mãos. O que é seu, o inimigo, o seu adversário não vai tomar, voltará para suas mãos. Mas, ministro, como que aquilo que foi roubado, aquilo que o cara me pegou, vai voltar para minhas mãos? Não se preocupe não. Tudo o que você precisa fazer é joelhos no chão, no seu cantinho, no seu particular. Você não precisa falar para mim, não precisa falar para sua esposa, para sua namorada, ou qualquer pessoa, não. Você não precisa falar para ninguém, não. Lá no seu cantinho, no seu particular, você vai ajoelhar lá e vai falar com o Criador de tudo. Vai falar, Pai, me roubaram isso, me pegaram isso. Senhor, eu com arrogância grande, eu falei, eu vou empeitar, eu vou lá na frente. Não é assim. Mas me direciona, Senhor, para que o que foi roubado volte para minhas mãos. Me direciona, Senhor, por aquilo que me levaram, volte para minhas mãos.
E se não quiser devolver, que o Senhor seja a minha justiça. Meus amigos, eu duvido, olha aqui, eu falo diante daquilo que eu tenho mais fé. Eu falo diante da Bíblia Sagrada. Eu duvido que se a sua fé, pela sua fé, o Senhor não te responda. Tudo que eu pedi para Ele, tudo que eu ajoelhei e falei, Senhor, eu quero, eu preciso, o Senhor me deu. Lembrando, não foi fácil. Foi com perseguição, foi com sofrimento, foi com pessoas me agredindo, foi com pessoas me enfrentando, mas eu não desisti. Houve momentos que eu pensei em desistir. Houve momentos que eu falei assim, não vou seguir, eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Houve momentos. Mas o Senhor Deus falou, o que Ele dá, ninguém tira. O que Ele dá, ninguém pode tirar. E se você ainda ousar ficar com aquilo que não é seu, vai sofrer as consequências. Vou repetir. Em Livro de Reis 5 e 27. Em Livro de Reis, capítulo 5, versículo 27. Eu estava falando do rei, do general Naamã. Um homem de guerra, um homem de patentes, um homem que tinha riqueza, um homem que tinha status. Um homem que era temido entre as nações. Mas não impediu ele de contrair a doença. Os seus passados de glórias, a sua riqueza, o seu nome, o seu status, não impediu ele de se humilhar na presença do Senhor. E se ele quisesse ser sarado, e se ele quisesse ser curado, ele tinha que entrar naquela água imunda, naquela água suja. E não mergulhar uma vez, já mergulhei e vou embora. A palavra do profeta foi 7 vezes. Ele criticou, ele murmurou, mas ele desceu, ele engoliu. E falou, vamos ver se o que esse cara está falando é real mesmo. E foi lá. Quando ele levantou 5 vezes, já queria desistir. E grita o servo de lá, ele falou 7 vezes. Ele não falou uma vez, ele não falou 2 vezes, ele falou 7 vezes. A palavra que eu dou para você agora, não desista ainda do seu sonho. Não desista ainda daquilo que Deus te deu. Desce do salto, engula o orgulho. Mas está difícil. Eu não vou deixar as pessoas rir do que está acontecendo. Não, as pessoas não vão rir do que está acontecendo, não. Quando as pessoas chegar para você e falar para você, olha, você está miserável, você não tem mais nada. Olha para as pessoas, hoje eu não tenho. Mas o Senhor Deus, Ele está me direcionando para conquistar o melhor de novo. Porque a glória da segunda casa, meu amigo, sempre vai ser melhor do que a da primeira. A Bíblia, ela não mente. O que você perdeu, o Senhor vai restituir melhor do que a primeira. O que se foi, virá melhor para você. Mas para isso acontecer, você tem que engolir orgulho. Está precisando de ajuda? Estou precisando de ajuda. Está precisando de um bom trabalho? Sim, o Senhor pode me indicar lá. Está acontecendo isso na minha casa. Deus está suprindo as necessidades. Mas se o Senhor quiser me ajudar, eu estarei aqui. Por favor, estenda as mãos para mim. Amigos, não é humilhante você reconhecer que precisa de ajuda. Não é humilhante você reconhecer que necessita de ajuda. Um dia eu precisei de ajuda e lá não estava ninguém. Um dia eu precisei que alguém estendesse as mãos para mim. Juro para vocês, não tinha ninguém lá. Mas graças a Deus que meu pai estava presente. Olha, que toda honra e toda glória seja direcionado àquele a qual eu tenho fé, Jesus. Porque Ele direcionou as pessoas certas para a minha vida. Tem pessoas que hoje estão me assistindo nesse momento, nessa live, que eu nem pensava fazer hoje. Mas uma força maior acabou fazendo entrando. Tem pessoas que nesse momento estão me assistindo que estão com uma situação bem complicada. E que já pensou se entregar. Hoje mesmo foi desse dia. Hoje para mim foi desse dia. Eu falei, tem hora que desanima. Tem hora que a gente bate e a coisa não está fluindo. A coisa não está acontecendo. Poxa, eu lutei tanto por aquilo, lutei tanto por aquilo outro. Eu falei isso hoje. E aqui eu sentado, abri aqui minha escritura, em livros de Reis, 2 Reis, capítulo 5,
27, aqui. E aí eu olho lá sobre o general Naamã. Ele tinha fama, ele tinha glória, ele tinha medalha, ele tinha status, mas não impediu ele de adquirir a doença. E para ele ser curado, ele tinha que se humilhar na presença do Criador. E para ele ser libertado daquela doença, ele tinha que entrar naquela água imunda. O Senhor era claro. Qual era a diferença do corpo dele apodrecendo para aquela água imunda? Qual é a diferença da minha cor para a sua? Qual é a diferença da minha sabedoria para a sua? Qual é a diferença do meu modo de falar pelo seu modo de falar? Mas eu não sei me expressar muito bem. Você pode buscar isso daí. Mas eu não sei falar muito bem. Você pode buscar isso aí também. Mas eu não tenho muito estudo. Então vamos lá, vamos abrir o caderno e vamos estudar. Você pode também. Você pode conseguir também. É isso que o Senhor está falando. Engula o orgulho. A letra mata. Quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes eu ouvi isso? A letra mata, a letra mata, a letra mata. Gente, pelo amor de Deus. Hoje vivemos no século 21. Ou você quer crescer ou não quer crescer, não há segundo termo. Ou você segue a direção ou fica parado e estacionado aí e não reclama da sua situação. É isso. Ou você aceita a mudança ou fica aí quietinho no seu canto, com o controle na mão, assistindo televisão e vendo todo mundo crescer. Não reclama da sua casa mal pintada, não reclama da sua casa mal rebocada, não reclame do seu carro velho, não reclame do seu emprego de lavar privada, de limpar o chão. Não que isso não seja algo gratificante, mas o Senhor pode te dar o melhor. Não aceite, pelo amor de Deus, gente, não aceite a pobreza da sua vida, sendo que você tem um pai rico. Não estou falando que você vai ser milionário, que você vai ter um monte de dinheiro, não estou falando isso. Mas o Senhor pode melhorar a sua qualidade de vida. Não é mesmo, Lúcio? Você sabe disso? Quantas humilhações nós passamos aí e vivemos ainda e continuamos passando. Quantas coisas as pessoas apontaram o dedo na nossa cara e falaram, você não vai conseguir. Eu ouvi isso. Você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Muitas vezes eu comprava um carro e as pessoas falavam, olha o carro que ele comprou, mas eu duvido que ele vai chegar na segunda parcela. E torcia para que eu perdesse aquele carro. E torcia para que eu perdesse aquilo. Quantas outras coisas, quantas empresas que eu entrei que as pessoas torciam para que eu não alcançasse um cargo maior. Quantas vezes na faculdade as pessoas faziam complô para que eu não entrasse no grupo de estudo. E quando eu entrava no grupo de estudo, eles faziam complô para arranjar confusão, com intriguinhas a mim. Muitas vezes eu chegava na minha casa, eu olhava no espelho, Senhor, o problema é comigo? Então me mostre, pelo amor de Deus, porque eu não quero ter problema com os meus colegas de estudos ou com meus colegas de trabalho, eu não quero ter esse problema. Senhor, tudo que eu quero é viver em paz. Aí o Senhor me abre a Bíblia e fala assim, em livro de Reis, e mostra lá o general Naamã, falou, desce do salto, se humilhe. Quantas pessoas falam para você, você não pode? Falei, eu tive passado de glória, hoje eu não posso, mas amanhã o Senhor vai me honrar. Por quê? Porque a Ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor Deus, Ele nunca te abandonou. É bem comum você entrar dentro das igrejas e falar, Deus é bom, e o outro responder, em todo o tempo. É muito comum você entrar em qualquer igreja evangélica, ou igreja católica também, ou outras denominações, e as pessoas falam, eu creio em Deus, mas nunca depositou a sua fé no Criador. É normal as pessoas falar assim, eu sou temente às mãos do Senhor. Mentira! Porque se você pedir para essas pessoas ler os Salmos, livros de Salmos, ele não vai saber um versículo. Se você perguntar para ele o que o Senhor faz em nossa vida, ele não vai saber. Se você perguntar para ele por que ele morreu na cruz, ele também não vai saber. Meus amigos, há vários tipos de cristão. Aqueles cristãos que falam, eu sou cristão pelo status, para adquirir o status,
E também tem aquele cristão que fala assim: eu sou cristão de verdade. Ah, você é cristão de verdade? Eu sou cristão de verdade. Aí você olha pra cara do irmão: tá bom, irmão, você é cristão de verdade. Aí o cara simplesinho, lá sentado no cantinho dele. O irmãozinho lá falando da palavra do Senhor, e ele lá, lá no cantinho dele só ouvindo, balançando a cabeça. Ele levanta e vai embora para casa dele. Ninguém conhece a vida dele. Nenhum irmão, nenhum colega lá da sua congregação, ou nenhum colega pergunta: mas por que aquele irmão entra dentro da congregação, senta lá, ajoelha, ora, escuta e vai embora? Ninguém fala nada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu pertencia a um ministério que era desse jeito. Esse irmão, ele entrava, ele sentava, ele ouvia a pregação, ele ouvia a palavra do Senhor e ia embora para casa. Muitas vezes ele fez isso. E eu nunca vi ninguém chegar perto. Até que um dia eu estava ali do lado, eu estava até perto do som. E aí eu peguei e colei nesse rapaz e falei assim: ô meu amigo, vem cá, você chegou na instituição, você senta aqui, assiste o culto, já vejo que você já está aqui um bom tempo, 1 ano ou 2 anos, mais ou menos. Mas eu não vejo você conversando com ninguém, eu não vejo você falando com ninguém, eu não vejo você colaborando com a obra. O que está acontecendo? Do que você é? Quem é você? Aí ele olha para mim: oi ministro, tudo bem? É verdade, eu confesso para você que eu sou meio tímido para isso. Mas eu vou te dar um conselho. Eu sei que você é o ministro Souza, eu sei que o fulano é tal, eu sei que o ciclano é tal, eu sei que aquele é o pastor presidente. Ele conhecia todo o rebanho. Aí eu perguntei: peraí, você conhece todo mundo, você pertence à igreja? Ele falou: eu nunca saí daqui. Eu sempre estive aqui, mas ninguém me enxergava. Eu fiquei sem entender. Esse irmãozinho, ele pegou, deu um sorriso, apertou minha mão, foi embora. E eu percebi que ele não voltou mais. Fica aí a pergunta: quem era esse irmão? Ele entrou na igreja, ele caminhou na igreja, ele sentou no fundo da igreja, ele olhava, ele escutava e ia embora. E depois ele nunca mais apareceu. Eu tenho por mim, era o próprio Espírito Santo de Deus. E isso acontece todos os dias. Às vezes ele está do seu lado, às vezes ele segura as suas mãos, às vezes ele fala com você e você não percebe que ele está lá para te ajudar. E você ainda blasfema falando: eu não tenho ninguém, eu não tenho ajuda, nada acontece na minha vida. Você não consegue enxergar aquele que te ajuda. Você não consegue enxergar aquele que te direciona. Porque o Senhor direciona. Ele usa pessoas que você achava que jamais poderia usar. Mas ele usa. Ele não usou a boca de uma jumenta, ele não usou a boca de um animal. Imagina a boca de um pecador, se não iria usar. Mas ele usa. Talvez ele está passando do seu lado agora e você não está dando crédito. Quantas vezes ele já falou com você e te disse: olha fulano, olha ciclano, é por aqui, é esse o caminho. E você fala: não, eu vou por ali. Quebra a cara. Que a dúvida? Quantas vezes você teve a chance de crescer, de produzir, mas o medo te travou? Não, porque eu não. Eu sou grande. Eu sou a mulher maravilha. Não, eu não vou me rebaixar. Não vou deixar as pessoas me olhar e me ver na miséria. Não vou. Desce do salto. Suas glórias do passado não vai impedir o que você seja no presente. Mas se você descer do salto e reconhecer ao Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda, mesmo tão difícil, continuar tentando, mesmo estando complicado, continuar tentando, eu duvido que o Senhor Deus ele não vai te abençoar. O que diferencia você de mim? O que diferencia você do fulano? O que diferencia você do ciclano? Quem diz que você não pode ser um empresário, meu? Quem falou para você que você não pode ser um professor ou uma professora? Quem falou isso para você? Ou você é filho de Deus ou não é filho de Deus. Ou você é cabeça ou vai ser cauda o resto da vida. Aí, qual é a decisão? Está nas suas mãos a decisão. Não pegue nada do que é seu. Não adquire nada do que é seu. Seja justo com o Senhor e Ele será justiça para você.
Humilhe-se, desça do cavalo. Fala, ó, tá aqui, eu tô devolvendo o que é seu. Olha, tá aqui, não, eu peguei. Peço perdão, vou pagar as consequências, eu já paguei as consequências, mas tá aqui, é seu. Eu não quero o que não é meu. O que é seu eu estou devolvendo. Seja humilde. E eu duvido que o Senhor Deus não irá abrir as janelas do céu e derramar bênção. Faça a prova de mim, não é isso que a Escritura fala? Fazei prova de mim, faça a prova dele. E eu duvido que você não terá resultado. Desça do salto, engula o orgulho. Deus te libertou da doença. Deus te libertou da rua. Ele tirou de você de uma enrascada. Talvez você estava preso aí e o Senhor te libertou da prisão. Por quê? Por que fez isso com ele? Ah, mas eu continuo na miséria. Talvez eu vou voltar para a prisão. Ou talvez eu vou voltar a roubar. Ou talvez eu vou voltar a pegar. Faça isso, vai fundo. Eu decidi uma coisa. Eu vou tentar. Enquanto tiver vida, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai ser o meu guia. Enquanto correr sangue em minhas veias, eu vou continuar tentando. Eu posso chegar aos 80 anos, mas eu vou continuar tentando. Porque eu sei que a minha hora vai chegar. E se você acreditar no que eu te falei hoje, através da palavra do Senhor, pode acreditar que a sua hora também vai chegar. Ninguém mais vai roubar o que é seu. Se você descer do cavalo, se você mergulhar naquela água 7 vezes, eu duvido que na 7ª vez você não obterá a sua vitória. Faça a prova de mim, é isso que ele fala. Faça a prova de mim e você verá do que eu estou te falando. Tá bom? Brigadão aí vocês que estão me ouvindo, viu? Brigadão mesmo. E para quem vai me ouvir depois, essa gravação eu vou deixar aí por uns dias, mas depois eu acabo tirando, gente. Obrigado mesmo pela atenção de vocês. E até sábado. Tá bom? Tchau, tchau.